estudante da Educação de Jovens e Adultos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática? Vamos trabalhar no dia de hoje com medida de tempo. Novamente, não é mesmo? Um tempinho para organizarem o material necessário. Prontinho aí, pessoal? Se lembram do que trabalhamos na aula passada? Construímos o calendário do mês de julho. E aí, você acrescentou várias informações lá em seu calendário do mês de julho? Estávamos trabalhando com medida de tempo. Continuamos hoje trabalhando com medida de tempo. Mas hoje vamos focar no ano, que tem 12 meses. Vamos conversar um pouco a respeito da década, que é um período de 10 anos. Vamos conversar sobre o século, que é o intervalo de 100 anos. E vamos conversar também a respeito do milênio, que corresponde ao intervalo de 1000 anos. Comentei com vocês na aula passada que quando pensamos em medida de tempo, ela está muito relacionada ao nosso cotidiano, aos nossos afazeres no dia a dia. Pensando nisso, nessa medida de tempo e nessa relação, pensem nos produtos que temos dentro de nossas casas que apresentam prazos de validade. Apresentam data de fabricação e apresentam data de validade. Olha aí, gente. Medida de tempo. Não conseguimos nos livrar da matemática. Ela está atrelada a tudo. Vamos olhar esse exemplo? Bom, eu trago aqui para vocês o prazo de validade de um produto. Vocês sabiam que nas informações de um produto, o lote ele é obrigatório constar. Tem sempre uma série de algarismos que corresponde ao lote. E precisa constar também a validade, até quando esse produto é considerado válido. As outras informações, elas não são obrigatórias, elas podem acrescentar esses dados de um produto. No caso desse exemplo, ele tem data de fabricação, 10 de 2020. 10 corresponde ao mês de outubro do ano de 2020. E
e esse produto tem sua validade até o mês 10 do ano de 2022. Então, veja, data de fabricação, outubro do ano de 2020, data de validade, outubro do ano de 2022. Prazo de validade. Quando vamos a um supermercado, a uma farmácia ou algum outro estabelecimento comercial que vamos comprar produtos, precisamos estar atento ao prazo de validade. Matemática, medida de tempo. No caso desse produto, se ele foi fabricado no mês de outubro do ano de 2020, então nós vamos começar essa contagem a partir de novembro. Novembro e dezembro do ano de 2020 corresponde a 2 meses. O ano de 2021 total corresponde a 12 meses. E esse produto vence no mês de outubro do ano de 2022. Então, no ano de 2022, nós temos mais 10 meses. 10 meses de 2022, com 2 meses do ano de 2020, dá um total de 12 meses. Um ano. 12 meses, um ano. Mais um ano do ano de 2021, dá o prazo de validade de 2 anos. Já tinham prestado atenção nessas informações nos produtos? Você tem o costume de observar quando vai comprar um produto o seu prazo de validade? Medida de tempo, informação importante e é um cuidado que precisamos ter. Trago agora um outro dado a respeito de um outro produto. Bom, ele tem também o lote, aquele L corresponde ao lote, informação que é obrigatória, data de fabricação 10 de 2020, ou seja, mês de outubro do ano de 2020. Data de validade, V de validade, F de fabricação. Validade mês 3 do ano de 2022. Mês 3 corresponde ao mês de março. Veja, fabricação, outubro de 2020. Validade, mês 3, mês de março do ano de 2022. Qual é o prazo de validade desse produto? Vamos pensar juntos? Quanto tempo tem de validade esse produto? Se ele foi fabricado no mês 10, vamos começar a contagem mês 11 e mês 12. Então, nós temos 2 meses referente ao ano de 2020. Nós temos o ano todo referente a 2021. Então, nós temos 12 meses. E no ano de 2022, o prazo de validade vai até o mês de março. Mês de março é o mês 3. Então, nós temos 3 meses referente ao ano de 2022, nós temos 2 meses referente ao ano de 2020 e nós temos os 12 meses referente ao ano de 2021. Então, nós temos um total de 1 ano e 5 meses. 2 meses de 2020, 1 ano do ano de 2021 e mais 3 meses do ano de 2022. 2 meses com 3 meses, 5 meses, mais o ano de 2021. Então, 1 ano e 5 meses. 1 ano corresponde a 12 meses. 12 meses mais 5 meses dá um total de 17 meses. Quanta medida de tempo, não é mesmo, pessoal?
São muitos meses para nós estarmos pensando, mas é um ato importante nós estarmos mantendo quando vamos comprar um produto. Bom, me acompanharam até aí? Vamos para mais uma interpretação de prazo de validade? Bom, trago agora um terceiro produto. E esse produto, diferente dos dois anteriores, ele consta o dia, o mês e o ano. Lembram que nos dois produtos anteriores constava apenas o mês e o ano. Agora nós temos o dia, o mês e o ano. E é um produto que foi fabricado. Então vamos poder usar o nosso calendário. Está aqui o nosso calendário do ano de 2021. Esse produto foi fabricado no dia 4/5/21, ou seja, no dia 4 do mês 5. O mês 5 é o mês de maio. Mês de maio, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Esse produto foi fabricado no dia 4 de maio do ano de 2021. E ele tem um prazo de validade até o dia 1º de setembro. Então, nós temos do dia 4 de maio, todos os outros dias do mês de maio, todo o mês de junho, o mês de julho, o mês de agosto e mais o 1º dia do mês de setembro. São bastante informações, né? Bom, vamos pensar juntos a respeito do prazo de validade deste produto? Muito bem. No mês de maio, observem que, se ele foi produzido no dia 4, nós vamos começar a pensar, a calcular o prazo de validade a partir do dia seguinte. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Então, no mês de maio, já se passam 27 dias do prazo de validade desse produto. No mês de junho, é o mês todo. O mês de junho tem 30 dias. Então, vamos contar os 30 dias de junho. No mês de julho, temos 31 dias. Vamos computar os 31 dias de julho. Agosto, também 31 dias. E o prazo de validade vai até o dia 1º de setembro. Então, vamos calcular junto aos outros dias, um dia referente ao mês de setembro. E isso tudo, pessoal, vai corresponder a quantos dias de validade desse produto? Vamos fazer esse cálculo? Vamos lá? Muito bem. Vamos começar pegando o 27, que corresponde ao mês de maio, e vamos acrescentar aos 30 dias do mês de junho. Vamos resolver aí uma operação de adição. O 7 e o 0 estão na ordem da unidade, o 2 e o 3 na ordem da dezena. 7 mais 0, 7. 2 mais 3, 5. Dá um total de 57. 57 corresponde à junção do mês de maio mais
os 30 dias de junho. Agora, vamos acrescentar a estes 57 os dias do mês de julho. Julho tem 31 dias. Observem que, na ordem da unidade, nós temos o 7 e o 1. Na ordem da dezena, nós temos o 5 e o 3. 7 mais 1, 8. 5 mais 3, 8. Dá um total de 88. Então, juntando os 27 dias de maio com os 30 dias de junho, mais os 31 dias de julho, dá um total de 88 dias. Não terminamos ainda. Vamos agora acrescentar a 88 os 31 dias do mês de agosto. Na ordem da unidade, nós temos o 8 e o 1. E na ordem da dezena, pessoal, pensaram aí? Temos o 8 e o 3. 8 mais 1, 9. E 8 da ordem da dezena com 3 dá 11. Então, juntando os dias de maio com os dias de junho, com os dias de julho e mais os 31 dias de agosto, já temos um total de 119 dias. Sei que você já sabe o resultado final. 119 mais 1 dá 120. Mas vou ajudar você, estudante, a armar essa operação para que fique tudo bonitinho aí em seu caderno. Vamos lá? Vamos somar o 119 mais esse um dia de setembro. Muito bem. Nós temos na ordem da unidade o 9 e o 1. E nós temos na ordem da dezena e na ordem da centena 1. 9 mais 1 é 10. Observem que na ordem da unidade eu coloco apenas o zero desse 10. O 1 vai para a ordem do lado, ou seja, ele vai para a ordem da dezena. Agora eu tenho na ordem da dezena 1 mais 1, que dá 2. Na ordem da centena eu tenho apenas o 1, vou apenas repetir ele. Vocês já sabiam esse resultado, que era 120. Mas importante estarmos registrando lá no caderno, ok? Então, esse produto que foi fabricado no dia 4 de maio e que tem prazo de validade até o dia 1º de setembro, tem um total de validade de 120 dias. Importante saber, não é mesmo? Muito bem. Agora é com vocês. Escolha 2 produtos que você tem aí na sua casa. Pegue esses 2 produtos e organize essa informação em seu caderno. Precisa constar a data de fabricação, a data de validade e o prazo de validade. Vou dar um tempo aí para você, estudante.
prontinho aí, pessoal? Organizaram no caderno de vocês esses 2 produtos, indicaram data de fabricação, data de validade e o prazo? Se vocês ainda não tinham esse costume de estar observando essas informações quando vão comprar um produto, comecem a ficar atentos nesta questão. É importante, ok? E é medida de tempo, né? Continuando agora, pessoal. Bom, vamos sair um pouco dos produtos e vamos pensar na linha do tempo. Mas vamos pensar na linha do tempo da Dona Elvira. Olhem só. Dona Elvira nasceu em 4 de junho de 1961. Gente, 4 de junho de 1961 foi no século passado, no século 20. Alguém aí nasceu no século 20? Quantos anos tem a Dona Elvira? É traçar a linha do tempo. Já ouviram falar? Linha do tempo. Traçamos uma linha na horizontal. Precisamos indicar o dia, o mês e o ano em que essa pessoa nasceu. No caso, a Dona Elvira. Nasceu em 4 de junho de 1961. Como a Dona Elvira nasceu no século passado, no século 20, pois estamos no século 21, eu vou representar a linha do tempo da Dona Elvira por décadas, ou seja, a cada 10 anos. Então, começamos lá, em 4 de junho de 1961, 10 anos depois, ou seja, uma década após, 4 de junho de 1971. Mais uma década, mais 10 anos, corresponde a 4 de junho de 1981. Mais 10 anos, uma década, 4 de junho de 1991. Mais 10 anos, 4 de junho de 2001. Mais 10 anos, 4 de junho de 2011. Mais 10 anos, 4 de junho de 2021. E representamos a linha do tempo que corresponde ao percurso que a Dona Elvira já viveu. Observem que de 4 de junho de 1961 até 4 de junho de 1971, a Dona Elvira já tinha se passado 10 anos. Mas mais 10 anos, até o ano de 1981, são mais 10. Então, Dona Elvira já estava com 20 anos. Mais 10, que vai a 4 de junho de 1991, 20 mais 10, 30 anos. Mais 10 anos, que vai a 4 de junho de 2001, 40 anos. Mais 10, chegamos ao ano de 2011. 40 mais 10, 50 anos. Mais 10 anos, chegando ao ano de 2021, até o dia 4 de junho, Dona Elvira completou 60 anos. Esta é a linha do tempo da Dona Elvira. Gostaram dessa maneira de se calcular a idade de uma pessoa? É uma opção. Pode-se fazer nesta forma ou pode-se resolver a subtração.
pegar o ano em que estamos, menos o ano em que a pessoa nasceu, vamos também encontrar o total de 60 anos. Então, Dona Elvira completou 60 anos no ano de 2021. Bom, agora vocês vão realizar aí no caderno a linha do tempo de vocês. Tracem uma linha na horizontal, indiquem o dia, o mês e o ano em que vocês nasceram no início dessa linha e vão traçando a linha do tempo. Eu fiz o exemplo da Dona Elvira, identificando a cada década, a cada 10 anos. Bom, não sei se você organiza no caderno por década ou se você vai organizar ano a ano. É uma decisão tua. Mas represente aí a sua linha do tempo. Vou dar um tempo para você, estudante. Prontinho, pessoal? Concluíram aí no caderno a linha do tempo de vocês? Muito bem. Bom, ainda pensando em matemática, na medida de tempo, observem as seguintes frases. O Amazonas vive sua maior enchente em 119 anos. Pessoal, 119 anos corresponde a um século, que são 100 anos, mais 19 anos. São maneiras diferentes de estar se representando a medida de tempo. 119 anos é o mesmo que um século
mais 19 anos. Vejam esta frase. O século XXI iniciou no ano de 2001. Então, nós temos ali o século, que corresponde a 100 anos. A representação de século está sempre em algarismo romano. E nós temos ali o ano de 2001, que foi o primeiro ano referente ao século XXI. O século XXI se iniciou no ano de 2001 e vai até o ano de 2100. Em que século você nasceu? Você, estudante, nasceu em qual século? No século XX ou no século XXI? O século XXI começou no ano de 2001. O século XX começou no ano de 1901 e foi até o ano de 2000. Se você nasceu antes do ano de 2000, você nasceu no século XX. Ou nasceu no século XXI, que se iniciou no ano de 2001 e vai até o ano de 2100. Estou curiosa para saber em que século você nasceu. Você é do século passado ou você é do século XXI? Pensando em século XX, século XXI, observem as seguintes imagens. Trago duas imagens correspondentes ao século XX. Imagens do início do século XX, a partir do ano de 1900 até o ano de 1930, o ano de 1940, início do século XX. Como será que vocês identificam estas duas imagens como pertencentes ao século XX? Pela cor, por serem fotografias que estão no preto e no branco, pela roupagem das pessoas na segunda imagem, a roupa em que estão usando, o chapéu, o vestido, a saia comprida, manga comprida. Você, estudante, qual relação, o que mais te chama a atenção nessas imagens que são do século XX? E, olhando agora para essas imagens do século XXI, qual relação você faz? Qual a diferença entre as imagens do século XX para as imagens do século XXI? Será que lá no início do século XX já havia estádios de futebol com essas construções, como apresenta ali na fotografia? E na segunda imagem, que tem uma sala de aula, as carteiras, o celular que está na mão, né, daquele aluno ou aluna no século passado, lá no início do século passado, já havia isso? São algumas observações que, quando vamos comparando as imagens, nós vamos percebendo e desta forma a gente vai relacionando. Isso pertence ao século XXI, isso pertenceu ao século XX. Mas vamos deixar um pouco de lado as imagens que mostrei. Você estudante, vamos pensar nesse século XX e nesse século XXI. Olha só, o século XX iniciou no ano de 1901 e foi até o ano de 2000. O século XXI se iniciou no ano de 2001. Não completei essa linha do tempo, coloquei só até o ano de 2020, mas o século XXI vai até o ano de 2100. Mas pensando
em tudo que você já viu no decorrer de todos esses anos, nas décadas em que você já viveu, qual a relação você faria entre o século XX e o século XXI? O que você se recorda que no século passado, no século XX, era diferente de como é hoje, no século XXI? Vamos montar um quadro deste? Organize esse quadro aí em seu caderno, apresentando diferenças que você percebeu em relação ao século XX e em relação ao século XXI. Vou dar um tempinho para você, estudante. Prontinho aí, pessoal? Vamos então agora para a nossa última atividade com medida de tempo de hoje. Ligue cada palavra à medida de tempo correspondente. Na primeira coluna, temos semana, bimestre, século, semestre e década. Na segunda coluna, temos 100 anos, 7 dias, 10 anos, 15 dias e 6 meses. Façam a relação. Semana corresponde a qual dado da segunda coluna? Bimestre, século, semestre e década. Vou dar um tempinho para você.
Vamos à correção agora? A semana corresponde a 7 dias. O século corresponde a 100 anos. O semestre a 6 meses. E a década a 10 anos. Observem que o bimestre não foi relacionado, pois nós não temos na segunda coluna 2 meses. E na segunda coluna, 15 dias também não foi relacionado, pois 15 dias corresponde a uma quinzena. Então, ficaram sem relação a palavra bimestre e a palavra 15 dias. Tudo bem? Estão craques agora em medida de tempo? Se encerrou mais uma aula de matemática. Espero que vocês continuem se cuidando, usando a máscara ao sair de casa, mantendo o distanciamento social, higienizando as mãos sempre que for possível com água e sabão. Se cuidem, estudantes. Nos vemos na próxima aula.